Qual é a percepção que o mercado tem do governo? Não é boa, não. Não é boa, não. Não? A Genial Quest divulgou uma pesquisa hoje mostrando que o mercado financeiro pensa sobre o governo Lula. Foram entrevistados 82 fundos de investimento com sede em São Paulo e no Rio de Janeiro. Nós separamos alguns dados para você. Olha, eu tenho dado, hein, Pepe? Vamos lá, vamos ver os dados. Na avaliação da gestão petista, 90% do mercado financeiro acha negativa, enquanto 10% escolheu a opção regular. Ninguém considera a avaliação do governo positiva. Já nos dados de opinião pública, Lula teve avaliação 40% positiva, 24% regular e 20% negativa, enquanto 16% não soube responder. Em outra questão, 32% disseram que o governo Lula não está preocupado com o controle da inflação. Por outro lado, 68% acham que Lula não está preocupado. Impressão minha ou o TP escreveu duas vezes a mesma coisa? Então você volta que eu vou retificar a informação, porque não dá. Né? Se eu não fosse uma... Vê como eu sou uma pessoa de percepção. Parabéns. Eu tenho percepção das coisas. Né? Ah lá, ó. Vou voltar, vou ler de novo. Em outra questão, 32% disse, não é 32% disseram, 32% disse que o governo Lula não está. Aí está, né? 32% disse que está preocupado. É isso? Isso. E 68% acham que Lula não está preocupado. Na pergunta, qual sua expectativa sobre a economia? Apenas 6% do mercado financeiro acha que vai melhorar, enquanto 16% considera que vai ficar do mesmo jeito e 78% que as coisas vão piorar. Na opinião pública, 62% acham que vai melhorar, 14% acredita que tudo fica do mesmo jeito e 20% que vai piorar. 4% não soube responder. Por fim, na pergunta, o quanto você confia nesse... Essa é a mais bonita, gente. Quanto você confia nos líderes políticos? Vou lá, mercado, quanto que vocês confiam nesses líderes aqui? Os 3 piores avaliados. Gleisi Hoffmann, em primeiro lugar, absoluto. Segundo lugar, Lula. Terceiro lugar, Jair Bolsonaro. Já os mais confiáveis, primeiro lugar absoluto, Roberto Campos. Segundo lugar, Tarcísio de Freitas. E terceiro lugar, Romeu Zema. É isso aí, meus queridos. Olha, Bom, acho que a Deise pode falar melhor do que eu, mas me parece que essa pesquisa, em primeiro lugar... Pode voltar para a gente. Essa pesquisa retrata, em primeiro lugar, que o mercado financeiro está repudiando personalismos e populismo político. O mercado financeiro não está aceitando, como não deve aceitar, interferências ou palpites ideológicos, partidários, de quem não entende nada de economia na economia. E quando o mercado financeiro mostra esta preocupação, isso é algo que, essa preocupação em si só já é preocupante, porque cria uma instabilidade, bolsa, mercado financeiro, previsibilidade. Dizer que o presidente Lula não está preocupado com a inflação, isso é fruto de declarações que ele mesmo deu. Dizendo que ele mesmo disse Tem uma outra tela dessa pesquisa que a pergunta é, você acha que a condução econômica está indo no rumo certo? E como é que está? 98% diz que não e 2% diz que sim. É uma pesquisa bastante extensa. Sim. Essa foi um que ficou na minha cabeça. Então, as pessoas estão notando e percebendo que a quebra do equilíbrio fiscal, aquelas pessoas que têm mais familiaridade com a gestão econômica, conseguem projetar os efeitos nefastos de se gastar mais do que se arrecada a médio e longo prazo, elas já estão se manifestando. Porque você acabou com a PEC do teto constitucional. O teto constitucional significa o seguinte: a partir de 2016, não se gasta mais do que se arrecada. Qualquer despesa só pode ser atualizada monetariamente durante 10 anos. Isso traria um impacto positivo de reequilíbrio econômico, de ampliação das reservas, prepararia o país para o futuro. Agora, o que acontece? O presidente diz,
Equilíbrio fiscal não é mais importante? Se o equilíbrio fiscal não é mais importante, significa que o governo está apto a gastar mais do que arrecada. É preciso ter responsabilidade social. Todo mundo aqui nessa mesa concorda. Só que responsabilidade social é com o quê? Com o Bolsa Família, com projetos sociais de redistribuição de renda. Isso é muito importante. Onde que tem projeto social na redistribuição de bilhões de emendas parlamentares, de orçamento secreto para arrancar assinatura de CPI, orientar o posicionamento político? Essa gastança desenfreada. A gente só tem juras, Fala, Felipe. É o seguinte, a percepção do mercado é essa. A percepção do povo é boa. Exatamente. Né? E todo mundo sabe que o mercado é um malvadão. Isso vai virar discurso para o Lula ou não? Não, a questão principal é o descolamento entre a percepção do povo e a percepção do mercado. O povo, a população, 64% aprovam e tem um prognóstico favorável ao governo Lula. Enquanto o mercado, 98% tem um diagnóstico negativo em relação ao governo Lula. Né? Então, ou seja, quem é que sabe das coisas na vida? Há um descolamento total. Ricardo, só um minuto. Só um minuto. Ele não deixa eu falar o Capês, impressionante. Deixa ele falar, Capês. É impressionante. Ele fala por 10 minutos, eu quero falar por 2 e hoje deixa. Vai lá. Deixa eu falar. Fala, querido. Canta uma das coisas boas que o governo Lula fez, tá? Isso merece aplauso, né? É acabar com o teto de gastos. Pelo seguinte motivo, em todo lugar do mundo, o que interessa é o arcabouço de governança e não o teto de gastos. Defina para quem está assistindo. Eu vou dar um exemplo. É por isso que o povo fala positivo. É o arcabouço de conselho. Então o que é isso? Eu vou dar. Para quem não sabe, os gastos que o Banco Central tem com pagamento de juros está fora do teto de gastos. E é cerca de 7% do PIB do Brasil. O que o Brasil gasta com educação e com saúde é 4%, os dois juntos. Ou seja, o que interessa mais? Colocar o Banco Central nessa discussão do arcabouço de governança e se o Banco Central diminuir, por exemplo, o pagamento da dívida de juros de 7 para 5, eu posso investir 2 na educação e na saúde. Aí eu te pergunto, por que isso não foi feito? Você não aumenta a despesa, não aumenta o gasto público, mas você tem uma governança muito maior, porque você coloca quem gasta mais dinheiro público com juros na mesa. Tá certo. Então é isso. Mas cadê? Por que o governo não fez isso até agora? Vai fazer o arcabouço fiscal que ele vai apresentar. Vai fazer igual o Bolsonaro vai voltar, igual o Dom Sebastião vai voltar no cavalo branco. O povo está antecipando porque, assim, isso. Ninguém é a favor de gastar mais do que você arrecada. O mercado não é Eu nunca ouvi ninguém do governo Lula falar. Olha, não isso. Eu acabei de ouvir a maior contradição possível. Ele acaba de dizer que ele é contra o teto constitucional e que ele não é a favor de gastar mais do que arrecada. Sim, teve uma coisa com a outra. O Lula está com 3 meses de governo. Ele acabou de se eleger. Claro que ele tem toda uma esperança voltada atrás dele. Espera a economia piorar com a volta da inflação, que você vai ver se o povo vai reagir ou não vai reagir. That's the economy, my friend. E aí, That's the economy. O povo é desenvolvimento econômico. Felipe, Capês, uma das coisas que o mercado financeiro mais preza, você pode conversar com qualquer gestor de fundo, é previsibilidade. Exatamente. Insegurança é o que abala o mercado financeiro. Aí você coloca o ministro da Fazenda que entende pouco de economia, você taxa o gás lá fora, você quebra o teto de gastos, você bate no presidente do Banco Central uma vez atrás da outra porque você não abaixa juros por canetada. Isso não me fala um país do mundo onde deu certo isso. Baixar a taxa de juros por canetada. Quando você faz isso, bate no presidente do Banco Central... Não vem com teoria, fala o país. Não existe. Todo país do mundo... Não vale. Crescimento econômico também. O nosso não é? Chega assim, pá. Só juros. É só inflação. A insegurança do governo, que o governo Lula passa para o mercado financeiro é o que dá esses 98% de descredibilidade do governo Lula. Simples. Se o governo tiver previsibilidade, tiver atos que o presidente fala, o ministro da Fazenda cumpre e fala igual e vai na mesma linha, o governo vai andar bem. Aqui não está acontecendo. O mercado não gosta, Deise. O povo está achando bacana. Mas nós estamos... O Felipe falou mesmo. É março, não deu tempo de nada. Não deu tempo de nada. Olha, deu tempo de nada. Aí, daqui a pouco... Aí chega junho, meu amor. Aí começa aquele desemprego. Né? Aí vai todo mundo entrar no Bolsa Família. Exato. Você acha que a percepção se mantém?
Então, sabe que eu vou ressuscitar um político antigo aqui, mas o Dória sempre falava, e eu tenho algumas discordâncias, mas ele sempre falava que o Estado deveria ser administrado como uma empresa. Claro que tem os seus poréns lá, mas ouvindo o Felipe falar que mas 3 meses não dá para fazer nada. Vou eu entrar numa empresa e não mostrar resultado em 3 meses. Então. Ver o que acontece, né? Mas o Lula, ele tem 2 inimigos muito claros. O Lula tem 2 inimigos muito claros, assim, que é o mercado financeiro. Durante o período de transição, ele atacou a responsabilidade fiscal 2 vezes, falando que deixa a responsabilidade fiscal para lá, vamos cuidar do desenvolvimento social, e esse é um problema do Lula desde que ele foi presidente a primeira vez. No primeiro mandato, ele seguiu a cartilha, no segundo, ele extrapolou, virou um aloprado, começou com gasto público, entregou o governo daquele jeito para Dilma Rousseff, atacou a responsabilidade fiscal 2 vezes, e o agro, que ele chama de direitista e fascista. Então, esses são 2 inimigos que ele vai seguir combatendo até o final do governo dele. E aí, com 3 meses de governo, não tem resultado. Com 6 meses não vai ter, com 8 meses não vai ter, com 2 anos não vai ter. Porque essa é uma prerrogativa e é histórica do governo Lula. Bom, a responsabilidade fiscal para ele não é o... Vamos falar de Lula, então.